Boa noite, pessoal, tudo bem? Thiago Barros aqui, vamos dar início a mais uma live. Hoje o tema vai ser emagrecimento com a nutricionista Rafaela. Alguns ruídos aqui no fundo dos gatos, teremos companhia hoje. Fala, Jucunha, tudo bem? Pessoal, como de costume, a live vai ficar disponível para vocês por 24 horas. Eu e a Rafa, a gente abriu várias enquetes, então a gente também pontuou algumas dúvidas aqui. Fala, Nuris, tudo bem? Ó, a Rafa chegou aí, ó. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Muito quente aqui em São Paulo, hein? Meu Deus. Deixa eu chegar. Rafa, vou te chamar. Só um segundo. Eu não consigo ouvir outras pessoas. Vou abrir. Não dá pra ouvir. Vou compartilhar. Fala, Digão. E aí? Oi, oi, oi. Pera Tudo bem, lá. Rafa? Vou posicionar vocês aí. Tá me ouvindo? Quer ver? Tô ouvindo, tô ouvindo. Você consegue me ouvir bem? Tá meio baixo, mas acho que é o meu aqui, peraí. Fala alguma coisa. Querem? Pronto? Aí, agora ficou melhor. Era aqui do meu lado. Todo mundo consegue me ouvir bem? Pessoalzinho? Estão por aí? Deem um sinal de luz. Aqui tá tranquilo. Por Fala, aqui Digão. tranquilo também. O O pessoal que tá entrando. assistindo, tá conseguindo ouvir bem? Acho que tá tudo Estão ok. ouvindo bem? Acho que sim. Estão ouvindo bem, eu acho, né? Rafa, vamos começar? Acho que tá tudo certo. Bora! Então, Rafa, acho que posso começar me apresentando um pouquinho, falando um pouquinho sobre mim. por favor, antes só queria te agradecer por ter disponibilizado uma hora do seu dia. Final do dia, tá aí entendendo faz tempo. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu gostaria de agradecer então pelo convite, inclusive me senti lisonjeada pelo seu convite, a você, ao Renato, ao Lucas, a toda a equipe A Plenitude, né? Porque eu acredito que a live aqui tem uma finalidade parecida com o que eu tenho de vida. Tem a ver com o meu propósito quanto Nutri, né? Que é levar para a maior parte das pessoas o que a gente sabe, né? Ajudar. Pelo menos ajudar o que não fazer, né? Perfeito, entendeu? Isso é tudo de bom. Porque a gente sabe que nem todo mundo, Thiago, tem a condição de vir no nosso consultório, né? Nem todo mundo consegue sentar aqui nessa cadeira. Inclusive, sejam bem-vindos ao meu consultório. Olha, aí sim. Você tá Você falando tá de em onde, casa? Rafa? Oi? Você tá falando de onde? Então, eu vou para quem não me conhece, né? Meu nome é Rafaela Veceus. Eu sou nutricionista. Falando um pouquinho da minha formação, então eu moro aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, né? Todos os gaúchos que me assistem. Sou gaúcha e tenho a minha formação aqui na Universidade de Passo Fundo, né? Aqui na nossa cidade mesmo. E hoje, então, eu tenho a honra de fazer a minha especialização junto com dois ícones do comportamento alimentar, que é a Lu Lancha e a Roberta Carbonari, né? Mas falando sobre quem eu sou, eu até estava escrevendo, fiz alguns rabiscos. Olha só que Olha legal. lá. Compartilha tudo com a Para gente. contar para vocês. Oi? Compartilha tudo com a gente, esses rabiscos, esse preparo. Então, na verdade, quando eu fui escrever para me apresentar, tentar fazer uma síntese daquilo do que me trouxe a nutrição, de quem eu sou, né, a minha formação, me trouxe a um pensamento de que, na verdade, não sei se aconteceu com você, mas comigo foi assim, que eu vivo nutrição, né, eu experimento a nutrição há mais ou menos 8 anos, né? Quando a gente fala sobre a nossa formação teórica, é muito pequena perto daquilo que a gente experimentou e viveu dentro da nutrição. Tem a ver com a nossa experiência, né, vivida. Contigo foi assim? Olha, eu comecei, antes de nutrição, na verdade, eu queria fazer direito.
Olha Nossa, na só, verdade, direito. Todo mundo direito. falava, todo mundo. Meu avô é advogado, então todo mundo em casa falava que eu levava muito jeito e tudo mais. Só que desde Uhum. pequeno eu gostei de comer, e não que eu cozinhe bem, mas eu gosto de cozinhar, tá na cozinha e tudo mais. E aí chegou Pronto. no terceiro colegial, eu comecei a treinar, assim, ir na academia. Eu nunca tinha ido na academia, eu sempre joguei bola, sempre fui ativo. E aí eu falei, nossa, mas o que eu preciso fazer, por exemplo, para ter uma composição mais adequada? O que eu preciso fazer, comer para Hum. treinar? E aí comecei Tem a a ver com juntar a as tua coisas. história também. Tem a ver. E aí foi repentino, assim, no meio do terceiro colegial, eu falei, olha, eu vou prestar nutrição. E aí foi um boom em casa, né? Minha mãe disse, nossa, como assim? Você vai passar Tá fome, as coisas assim. maluco? É, tipo, tudo isso. E Vai aí no fim, cozinhar? e aí chegou um momento que eu falei assim, olha, Thiago, mas se você for fazer nutrição, se for isso, tem que ser uma pública e tal, porque eu não vou pagar. Eu lembro certinho desse dia. Eu falei, beleza, aí eu fui lá e consegui fazer na pública e tal. E estamos aqui, né? Olha Mas foi assim, só. uma coisa que, na verdade, eu acho que já estava no fundo, sabe? Eu que não tinha enxergado ainda. Foi mais ou Uhum. menos isso. Olha só que interessante. Na verdade, para mim foi, para ti foi um pouco diferente. A minha história foi um pouquinho diferente. Na verdade, eu comecei a me, digamos assim, despertou nutrição para mim há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, lá na minha adolescência, quando eu tive um relacionamento um pouco conturbado com o meu corpo. E Uhum. aquilo me incomodava. Eu não gostava do meu corpo, eu tinha esse relacionamento conturbado e eu tive, então, transtorno alimentar, eu tive bulimia nervosa. E isso foi Quantos solucionado, anos, Rafa? mas Quantos anos? eu tinha Com 14 anos. 14 anos. 14 anos. E aí, naquela época, Thiago, olha só, ali começou. E hoje eu agradeço e honro a minha história, porque graças a ela eu tô aqui. Graças a ela, Sim. muitos pacientes me falam aqui sobre sintomas, sobre como se sentem. Eu falo, sim, eu entendo. Talvez não vivi da mesma maneira, mas compreendo e consigo ajudar, Perfeito. né? De uma maneira eficaz. Então, ali começou então essa minha, digamos assim, eu queria saber mais sobre nutrição. E aquilo me levou a fazer atividade física e entender, ler um pouquinho mais sobre isso, que foi o que me levou a trabalhar numa loja de suplementação. Que Hum, nessa loja de suplementação, para quem aqui é da região conhece, que é a Perfect Health Suplementos, eu trabalhei 5 anos lá. legal. Apaixonada por nutrição esportiva. Passei, então, por todas as dietas restritas. Passei por todas as loucuras alimentares. E Já naquela tomou vários época, suplementos? tomava suplemento, claro, claro. Sim. E naquela época, Thiago, na alimentação, para mim, era sobre disciplina. Era Hum, sobre ser disciplinado, comer. E se você bem deve lembrar que naquela época também, seguir dieta era frango com batata doce. Existiam alguns padrões alimentares para quem dietava, perfeito. né? Perfeito. E isso me levou a alguns comportamentos um pouco, alguns distúrbios de comportamento alimentar e que me levaram ao comportamento, que me levou a Roberta, e o que me chamou muita atenção foi estudar comportamento. Legal. Ótimo. Legal que você tem hoje, né? Claro. Fazendo após da comportamento, nossa, comportamental da Roberta e da Luciana, desde um aspecto mais clínico, né? Técnico, como tem uma Uhum. vivência prática muito Com importante, né? Você certeza, passou por um transtorno alimentar. E com é isso que eu acho que é certeza, bacana a gente trazer, Rafa, e tentar ajudar aqui as pessoas que estão nos assistindo, né? com Com desde certeza. uma experiência real e baseada em evidência, né? Com certeza, com certeza. Então, Bacana. trazer um pouco, porque o que eu vejo aqui, pelo menos na prática clínica, é que existem algumas crenças em torno do emagrecimento, né? Então, eu convido todo o pessoal a se abrir aí, abrir questionamentos. Nós temos aqui algumas perguntas para pelo menos dar um norte, como eu falei no início, né? Sobre o que não fazer. Não perder tempo, né? E realmente conquistar coisas que de fato vão ser fixas e definitivas, né? Perfeito. E acho que para iniciar, assim, é importante a gente salientar, né, que não há julgamento, né, quando a gente vê as pessoas tentando várias estratégias, várias dietas, tomando Exatamente. vários suplementos, não cabe a nós do outro lado da mesa julgar,
né? Mas sim tentar acolher ali, mostrar o caminho mais adequado para ela. Que muitas Bom. vezes não vai ter uma regra, né, Rafa? O que serve para mim, de repente, não serve para você. E a gente tem que Uhum, saber exatamente. tratar E tudo na isso. verdade, eu não sei se você concorda comigo, mas na verdade, nossos pacientes, quando eles sentam na nossa frente, né? O público no geral, ele tem contato com muita informação, né? Não conhecimento. Então, naquela sede de ter uma coisa, de realmente alcançar os seus objetivos, busca então isso, acredita nisso e acaba sendo uma prática, né, que não leva a nada. Que vai Então, a frustrar, culpa não é dele, né? Então, perfeitamente. até o que a gente fala, né, dentro da especialização, que na verdade a gente tem que olhar, toda a nossa conduta tem que ser com os olhos do paciente, né? Eu achei até interessante uma coisa que a Dani falou, que não existe paciente difícil. Esse paciente com as suas dificuldades, né? Exatamente. Olha que Então, o interessante. que é fácil para mim, não é fácil para mim a minha paciente que é mãe de 2 filhos, não é? Exatamente. Que tem, de repente, 1 ou 2 horas para treinar na semana, que Uhum. tem outros afazeres, né? Isso é importante, assim, destacar e às vezes colocar isso, né, para as pessoas também que estão aqui ou na consulta, de que, olha, a dificuldade, né, às vezes não é a dieta em si, né, mas é Exato. tentar fazer algo que não dá naquele momento, né? Eu recebo às vezes alguns pacientes que falam assim, Thiago, olha, eu vou fazer crossfit, natação e vou correr. Dá para fazer isso? Eu falo, olha, dá, mas não sei se você consegue, porque olha a sua rotina, né? Você é pai, você É trabalha e isso tal. aí. A gente começa a elencar e às vezes o que dá para ele fazer, vamos colocar assim como um exemplo, seria fazer um aeróbio de leve intensidade. E olha, se ele conseguir Uhum. fazer isso, ele vai ter emagrecimento, né? Na proporção Com dele. certeza. Né? A gente Exatamente. precisa colocar mais a vida real um pouco nisso. E nesse sentido, Exatamente. Rafa, o que você acha que seria primordial para a gente começar destacando sobre emagrecimento? É claro que é individualidade, mas o que seria esse emagrecimento, então? Como? O que O que seria seria importante esse, falar? exatamente, não, esse emagrecimento que as pessoas procuram, né? Não é o perder peso na balança, certo? Exatamente. Bom, é aquilo que a gente estava conversando, né? A primeira coisa vamos definir o conceito de emagrecimento, porque normalmente as pessoas mensuram, né, a métrica a avaliar os resultados delas sozinhas tem a ver com o peso na balança, né? Tem a ver com, bom, vou me pesar na balança, perdi ou não peso, então está dando certo ou não. Essa é a métrica a Uhum. se avaliar. Quando a gente fala sobre diferença, existe uma diferença absurda, principalmente para quem um esportista, usa massa muscular, existe uma diferença absurda de perda de peso e emagrecimento, não é? Sim, exatamente. E o que muda muito, na verdade, é o momento que essa pessoa está. Se esse indivíduo, muitas vezes, ele já tentou várias estratégias para emagrecer, fez várias dietas, vamos colocar assim, né? Não seja Uhum, dieta, mas o famoso regime, o corpo dele já uhum, está habituado com restrições severas, com efeito rebote. Então, não é aquele indivíduo que ele tem uma resposta já por si só biológica que vai ser um pouco mais fácil, vamos colocar assim. com E aí, se ele certeza. treina, se ele faz mais atividades, ele pode ter um benefício disso, mas ele pode ter também um prejuízo. Ele pode estar próximo de um overtraining, de um overreaching, né, que são condições que Exatamente. também vão fazer ele não conseguir treinar e emagrecer muito menos. Né? E vai atrapalhar muito, né? Muito. E Exatamente. também falando sobre composição corporal, né? E falando sobre emagrecimento, né? Dentro do emagrecimento, de fato, tem a ver com a perda de gordura, né? Perda de tecido adiposo, não perda de peso. Quando a gente sobe na balança, é interessante todo mundo saber que a balança pesa todos os compartimentos do nosso corpo, seja ele compartimento de peso magro, Ótimo. peso gordo, tudo. Então a balança fala sobre o peso corporal. Então, o peso corporal ele só é interessante para quem não faz atividade física de fato, né? Então, uma pessoa sedentária pode sim se beneficiar do peso na balança como uma referência de certa forma, mas aqueles que fazem atividade física, o que realmente vai mostrar um progresso dentro do emagrecimento é a perda de tecido adiposo. E é única e exclusivamente descoberta a partir da avaliação por nós, né? Então, Perfeito. o paciente às E vezes nesse chega assim. sentido, é bacana de comentar que assim, a gordura, quando a gente vai estudar ela, ela é um tecido que não tem como a gente oxidar
de uma maneira muito rápida. Né? Só então, contextualizando aqui, se só a gente queima a gordura, a gente não queima, a gente oxida. Né? Mas Exato. qual que é a ideia? Não existe o fat burn, né? Seria legal se fosse. Mas é um tecido que depende de de que sofra algumas adaptações para que a gente consiga tirá-lo, vamos dizer assim. Então, essa variação que a gente acaba lotando em um dia, 2 dias, em uma semana, muitas vezes é água, né, Rafa? A gente É sabe água. do carboidrato, né, no músculo. Exatamente. Na verdade, em 5 dias de planejamento, intervenção nutricional, né, o que 70% é água, 70%. Então, o que caiu na balança é água, né? Não que não seja bom, né, que caia, porque essa água, e Claro. muitas vezes é uma água que está ali e está retendo o paciente. É importante que ela saia ali em volta do músculo, da parte intramuscular, para que a gente consiga ter uma captação de gordura ali também, né? Indivíduos que treinam, a gente tem uma queima também via músculo da gordura, Com certeza. mas são processos do médio ao longo prazo. Né? A gente precisa Exatamente. comentar sobre isso, porque assim, eu, não sei você, mas eu tenho vários pacientes, homens e mulheres, que às vezes se pesam na sexta-feira e tá 50 quilos, por exemplo, na segunda 53, 54. E eles têm uma tendência a meio que chutar a dieta. Ah, engordei 3. Fala, não, olha, a gente Engordei. conversou, né? E fazer essa educação, na verdade, de que assim, o peso, quem vai saber avaliar vai ser o nutri, né? Vai ser o médico, vai ser outro profissional. Não vai ser aquele indivíduo ali sozinho. E muitas vezes isso Exatamente. tira ele do caminho adequado. Com certeza. E também tem uma outra coisa, né? Agora, nessa época, todo mundo busca um nutricionista, todo mundo tá maluco por ficar sequinho pro verão, né? Só que quando a gente fala sobre definição muscular, eu vejo assim, as pessoas me param, assim, às vezes eu tô no CrossFit, às vezes eu tô na academia. Rafa, olha só, preciso ficar sequinha pro verão. Aí, dentro disso, né, é importante salientar também que o que faz a definição muscular não é apenas a perda de tecido adiposo, é ter um tecido muscular ali embaixo, de fato, né, um volume muscular. Então, o emagrecimento, a definição muscular fala sobre uma perda de tecido adiposo e ter uma massa magra ali embaixo, né? Que nos leva também a aquelas dietas da moda que tem perfil gordura e proteína. Bom, deve acontecer contigo, né? Comecei. Não, pra você ter uma ideia. Desculpa te cortar, pode falar. Não, pode falar. Porque assim, na rua da minha clínica tem uma escola. E de manhã, ensino médio e tal, e à tarde, infantil. E aí, quando é à tarde, assim, sempre vem um paciente e fala assim: olha, eu queria ter tantos por cento, vem com número, né? Eu queria ter 10, 8. Os números. Eu sempre brinco, eu falo: olha, vamos ali na escola do lado, a gente vai achar um monte de crianças que tem esse percentual. A pessoa fala, mas como assim? Eu falo, eu quero te mostrar que isso não é um número. Se você não tiver um músculo embaixo, você vai estar só, né? Só carcaça. Então, assim, não que as crianças não tenham, mas assim, o desenvolvimento muscular, ele ainda é precoce, né? Naquela população. Então, assim, não adianta você chegar naquele número sem qualidade, né? O músculo está embaixo da gordura. Eu sempre dou esse exemplo. Se a gente pensar no abdômen, ele está aqui e a gente tem a gordura na frente. Então, a gente vê assim. Se você perde a massa, a gordura ela vai começar a cair aqui, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, como perco isso? Tem que fazer isso, né? Você precisa pular isso. E daí, também vem essa flacidez, né? Vem também uma flacidez, a pessoa fica com um aspecto flácido, não parece de fato com a definição muscular, né? E muitas vezes o indivíduo com 60 quilos, com mais massa magra, bom, pega 2 indivíduos, indivíduo A e indivíduo B, né? Os dois têm a mesma composição de gordura, mas um tem um pouco mais de massa magra. O que tem mais massa magra, ele vai parecer mais seco. Perfeitamente. Mais denso, né? Exato. Exatamente. Isso é bacana para a gente já colocar aqui como um resumo inicial de que o peso, muitas vezes, ou na maioria dos casos, só para sedentários não vai indicar um bom estado nutricional e muito menos o que é aquele emagrecimento, né? Lembrando que dietas da moda, o foco principal, na verdade, é tirar o carboidrato, tirar a água do corpo, debilitando massa muscular e o tônus também. Então, você vê aquela pessoa cada vez mais flácida. Às vezes, Rafa, não sei você, eu escuto assim, nossa, mas eu quero emagrecer, mas eu não quero emagrecer tanto, porque eu não quero ficar muito seco. Eu falo, não, você não vai perder músculo, né? Você não vai ficar doente, você vai ficar bem, né?
Ou às vezes falam Sim. assim, ah, fulano emagreceu, minha amiga emagreceu, mas eu não quero pegar ela porque ela tá muito feia até. Falei, então, ela perdeu músculo, né? Ela tá Então, muito feia, né? Não, você não vai ficar quero. melhor. Então, o primeiro ponto, né? Eu acho que o primeiro ponto, então, pra gente deixar, né? É não se orientem pelo peso na balança. O peso na balança não é nada. Principalmente para quem usa massa muscular, faz atividade com massa muscular. E falando sobre essas práticas de emagrecimento, nessas padrão alimentar de quem começa, bom, agora eu quero ficar sequinho pro verão, né? Então, perfil alimentar é muita proteína, né? Um consumo de proteína, muitas vezes, maior Desnecessário, parte sai pela urina, né? perfeitamente. E, bom, e gordura, né? Então, pás de amendoim, oleaginosas, e isso realmente está associado a um consumo calórico maior. Quando a Perfeitamente. gente fala sobre tecido adiposo, vamos lá. Como se monitora, então, esse emagrecimento? Pela ingestão calórica e pelo gasto calórico. Temos dois Perfeito. fatores, né? Então, de que Perfeito. maneira existe a obesidade? Um superávit calórico e uma redução do gasto, não é? Então, de Exatamente. que maneira eu inverto? Se tecido adiposo é uma energia que eu guardei na gaveta, bora buscar ele, não é? Então, Exatamente. a ideia realmente não é controlar a questão calórica diária, né? Então, Perfeito. às vezes a Você sabe pessoa. que isso, sim, eu já ouvi, não sei você, mas ainda mais aqui em São Paulo, assim, a gente tem esse Uhum, boom de sempre ter que ter algo novo, né? As pessoas uhum. venderem muito aquela coisa do marketing e tal. Do seguinte, olha, não conta mais calorias, isso é coisa do passado. Come alimentos de boa Não, qualidade. Não existe agora isso, é só né? insulina. É só É, insulina, só só controlar a insulina. insulina. Entendeu? Então, assim, se você Ela, comer mais, eu sempre dou esse exemplo, pode ser orgânico, é ótimo, mas se você comer a mais do que você precisa, a energia não se perde, não se transforma, você vai engordar, né? Então, a gente tem que exatamente. sim pensar nas calorias. É claro que não é só reduzir a caloria, mas é um pontapé inicial. Se não houver restrição calórica, não vai emagrecer. Exato, tem a ver com a qualidade, né? A gente não pode dizer que não tem a ver com a qualidade, mas com certeza, né? As pessoas elas vêm com bom. Eu vejo que eu também atendo aí em São Paulo, né? E eu também vejo muito isso. As pessoas vêm bom, agora é o jejum. Não, é o Ah, jejum é. intermitente. É a low carb, né? Então elas consideram um fator isolado, aquele responsável é só aquilo, né? Não é o Uhum. básico, não é? Só Perfeitamente. que na verdade, a mãe de todas é o déficit calórico, né? Não adianta fazer um jejum, almoçar e superávit. Consumir tudo aquilo Perfeito. que eu não consumi até então, né? O bacana é que dentro da restrição calórica, é uma dica aqui para todo mundo, né? A gente tem, claro, que fazer a estratificação dos macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, dependendo do caso. Indivíduos que vão precisar de mais carboidrato, outros um pouco mais de gordura e tal. Mas o que geralmente nenhuma estratégia ela põe para baixo em termos de adequação é a proteína, né? Pensando na massa muscular. Então, assim, se há um macronutriente que a gente tem que dar, não uma importância maior, mas prisar para a distribuição nessa restrição calórica são as proteínas. Mas, como você bem colocou, as pessoas esquecem que proteína também tem gordura. Comendo carne o tempo Exatamente. inteiro e joga lá em cima a gestão calórica, né? Então, tem que ter um Exatamente. núcleo. E também tem uma outra coisa, né? Olha só, Thiago, o que eu vejo também é que as pessoas elas pensam assim. Um dos maiores erros, né? Com relação a essas dietas assim da moda, tem a ver com a restrição de carboidratos. Elas imaginam que o carboidrato ele também é um poupador de proteína, né? Ele tem Perfeitamente. ele é responsável por poupar a nossa massa muscular, utilizar a nossa Perfeito. massa muscular. E também, inclusive, ele dá volume para a nossa alimentação. Perfeito. Então, eu vejo, né, que as pessoas associam, bom, Rafa, olha só, eu vou comer um arroz, feijão, eu vou comer, como que eu vou comer massa? Enfim, como é que eu vou comer isso à noite? Não se come comida à noite. Elas associam o volume alimentar como engorda ou não. Logo, Perfeitamente. se eu comer um sanduíche de pão integral, é melhor do que comida, não é? Exatamente. Elas Que tem a começam, ver com as exatamente. crenças, né? A questão da porção está envolvida, né? Isso é interessante, porque assim, por exemplo, castanha. Castanha é um excelente alimento, só que as castanhas têm um alto valor calórico. Mas as pessoas às vezes Perfeito? preferem beliscar castanha, mas não contabilizam isso,
ao invés de comer um prato de arroz e feijão. Porque muitas Aham. vezes, na nuts, da parte de amendoim, tem muito mais caloria do que no arroz e feijão. Né? Então, assim, Exatamente. nossa, mas eu comi pouco, tá? Mas aquilo lá tem 9 calorias a cada grama, o cabrito tem 4, Uhum. né? E Uhum. aí? Então, nessa Exatamente. certificação, quando a gente pensa, como você muito bem falou também, os carboidratos têm muita fibra, então a gente tem um grande volume. Também Muito. sacia, não é só gordura que dá saciedade. No emagrecimento, isso eu Exatamente. sempre bato na tecla, assim. Claro que gordura vai ser fundamental para libido, produção hormonal, colesterol. Só que rende muito mais comer carboidrato pela questão das calorias. Né? Muito, Não faz sentido super. dar muita gordura. Uhum, super. Inclusive, as minhas, eu vejo assim no consultório, na verdade, 90% das pessoas que vão para casa e voltam, elas me falam assim: bom, Rafa, olha só, eu cheguei em casa, eu pesei toda aquela comida e eu não entendi, porque eu vou comer mais do que eu comia e eu vou Perfeito. emagrecer. Como assim? Sempre Tem a tem mesma isso. crença, né? Sempre Exatamente. assim. E aí as pacientes voltam, a gente faz a avaliação e pimba, realmente teve um baita progresso de desfecho clínico, né? Então, realmente, é um processo de desconstrução, né? Daquilo que a gente, Perfeito. né? Do que os pacientes acreditam, né? Exatamente. Isso que você comentou é bacana de frisar pelo seguinte, o que vem na cabeça? Olha, eu preciso gastar mais, então treinar mais e comer menos, né? Para a Uhum, balança bater. Mas exatamente. o detalhe nesse comer menos é que não tão menos assim, né? Porque se a gente Uhum, colocar uma restrição severa, nosso corpo ele tende a chegar no platô, né? Até hemogênese exatamente. adaptativa. Então, isso que as pessoas não Exatamente. entendem. Às vezes, imagina, você recebe aí um paciente que tentou Uhum, várias dietas e você faz um recordatório, ele vai comer umas 1.200 calorias. E uhum. ele treina. Sempre pode, tem que aumentar o valor calórico dele para dar Com nutriente para o certeza. corpo, para a máquina funcionar. Para E o aí corpo eles falam isso, girar. né? E aí eles falam isso, mas eu vou comer mais? Você fala, sim, né? Você precisa comer Meu mais. Deus. Uhum, com certeza. Importante. E também, exatamente isso, porque o corpo ele chega num set point, né? Ele pensa assim, bom, Exatamente. o nosso corpo ele pensa assim, olha só, eu tô consumindo X calorias há tanto tempo, né? Então eu sei que esse indivíduo, porque eu sempre falo com meus pacientes, o nosso corpo ele não sabe se nós somos seres das cavernas ou se nós temos disponível alimento, né? Perfeito. Então, de fato, ele tem mecanismos de compensação para se adaptar. Ué, olha, se eu estou recebendo X calorias, eu vou ter uma adaptação fisiológica para gastar menos. Eu fui feito para sobrevivência. Tecido adiposo é uma forma de eu realmente ter uma reserva de Opa, energia. Opa! E exatamente. também para as mulheres, né? Se tu concorda comigo que nós somos geradoras de prole. Então, Exatamente. hormonalmente nós somos feitas para guardar gordura. Olha, Então, por isso que perfeito, para a perfeito. mulher tem uma dificuldade maior, né? Perfeito, e Algumas, tudo não isso é todas, fisiológico. E todo esse tudo isso é mecanismo, e fisiológico. muito bacana que você está falando, porque é justamente isso. Esse mecanismo ele é muito bem consolidado. Né? Então, assim, a gente Muito. tem toda uma ação central via hipotálamo, grelina, Uhum, leptina, que vai favorecer, por exemplo, uma queda da taxa metabólica basal, o aumento do apetite, então o indivíduo ele começa a ter muita uhum, fome e gasta menos. muita. Né? Exatamente. E assim, Exatamente. mulheres, por exemplo, pela fisiologia, não dá para ter muito menos gordura na região da perna, da coxa, do abdômen, por justamente na perna, na coxa, sustentar a barriga e a gordura no abdômen ser, né, térmica para o feto. Então, tudo isso é fisiológico. Exatamente. Então, quando a gente começa a brigar com tudo isso, né, Rafa, assim, a gente começa a pôr esse indivíduo, o paciente, uma situação de ele achar que o problema é ele. E não é ele. O problema Exatamente. é o que ele está achando que vai dar certo, né, um milagre, que não é bem assim, Uhum, né? exatamente. Perfeito. Perfeita colocação. E o nosso corpo, ele não foi feito para fins estéticos, né? Perfeito. Então, toda vez que ele nota que, bom, olha, opa, tô construindo tecido e tô perdendo a minha reserva. Alerta, Uhum. tá acontecendo alguma Uhum. coisa, né? Que é realmente o que tu falou, né? E aí vem aquela questão de como monitorar a perda de peso, o emagrecimento de fato, como continuar progredindo. Daí vem a atividade física sendo fundamental,
né? Exatamente. A importância de realmente ter fazer esse gasto calórico, fazer uma atividade física. E tem a ver também com várias sinalizações, né? Mas isso que você falou sobre o controle da apetite é inacreditável, né? É É muito bacana. inacreditável. A gente vê isso na prática. Você deve ter alguns Muito. pacientes que são fisiculturistas, bodybuilders e tal. Uhum. Esses indivíduos, eles relatam muito isso. Quando eles estão no pré-contest, né? Então, secando bastante ali no cutting. Depois que passa o campeonato, a fome é violenta. O corpo não aguenta Exatamente. mais. E aí o Não rebote é aguenta muito mais. grande, né? Então, Uhum. isso é normal. E as pessoas sabem disso. Né? A gente está falando novo aqui. O problema é esse. As Uhum. pessoas chegam para nós e falam assim, olha, eu fiz dieta restritiva e não deu certo. Você pergunta assim, por que você acha que vai dar certo agora? A gente precisa sensibilizar de que não dá para correr. Não dá para correr. É a questão do set Exatamente. point. A gente sabe que o set point para alguns indivíduos ele é muito alto. Então, assim, para essa pessoa voltar em termos de eficiência metabólica, ela tem que ter um consumo alto para derrubar esse set point. Muitas vezes ela não Exato. consegue atingir 3.000 calorias dia. Né? Então, tem que ser assim, Exato. desde uma atividade que ela sinta prazer. Às vezes, tem pessoas que eu chego e falam assim, Thiago, eu acho lindo fazer crossfit, mas eu não vou conseguir. Mas olha, você já desistiu, você nem começou, sabe? Como Ou você eu já falo, tem uma resistência. é, ou assim, Uhum. eu não gosto de musculação, mas eu me matriculei. Por que você fez isso? Né? Você gosta de dançar? Vamos dançar, então. Né? Enfim, dá Com caminhos certeza. para essa pessoa conseguir fazer. Com certeza. Fundamental. Olha só quem está aqui nos assistindo, Alexon. Seja Alexson, bem-vindo. Que honra ter por aí, você por aqui. Alexson foi a Falando, live, fez live semana passada comigo aqui. Foi ótimo. é mesmo? Eu dei uma espiada. Alexon sabe muito sobre saúde intestinal, né? Aí, Muito. Alexson, ótimo. Você sabe que tudo isso Falando tem a ver, Rafa, com o intestino também, pegando o gancho aqui. Que assim, muitas perfeito. pessoas ficam tomando proteína demais, né? Enfim, comendo alimentos, não alimentos, produtos alimentícios, e isso vai ter uma carga muito grande de prejuízo intestinal. Então, aquela pessoa Com fala assim, certeza. Thiago, olha, eu tô tomando, vamos colocar assim, whey protein, eu tô tomando, enfim, comendo o que você me passou, mas tá ruim meu intestino, não tô conseguindo, a pessoa não tá absorvendo às vezes. Né? Ela tá com todo o ambiente intestinal inflamado, e aí o que você tem que fazer é voltar, falar, você precisa comer raízes, tubérculos, tomar água, né? Vegetais. Exatamente. Vegetais. Perfeito. Na verdade, Thiago, a maior parte das, principalmente mulher, paciente mulher, que chega aqui, eu identifico que inicialmente o meu primeiro passo, minha primeira função é modular a microbiota. Primeira função. Porque todos os sinais e sintomas têm a ver com uma bagunça aí na microbiota intestinal. Então, pacientes que vêm, principalmente com essa crença de certo e errado e essa coisa de comer muita proteína e gordura, vem então com problema. E é engraçado como todas, na maior parte delas, têm sinais, sintomas parecidos. Então, ansiedade, muita ansiedade, compulsão, na verdade, vontades, compulsão não, né? Muitas vontades, né? Sono desregulado, o que acaba aumentando a vontade de comer alimentos ricos em energia no outro dia, né? O sono desregulado, a privação de sono tem essa relação, né? Então, tudo se associa. Então, o quadro clínico ele todo fecha. Todo, Então, todo. e nesse sentido, assim, é muito bacana de começar a contextualizar como se dá a consulta, né? Porque na conversa o paciente vai falando, vai falando. E aí você começa a ver como se fosse um mapa, assim, do metabólico do que está acontecendo. Aí você fala Exatamente. assim, meu Deus, eu preciso vir aqui, ali, ali, ali. Isso E, aí. e como resolver isso para o paciente? Você fala assim, ó, você precisa comer melhor e esses alimentos que você gosta, dessa forma, nesse horário, né? Tem muita gente que não pensa no sono. Assim, tem vários estudos Uhum. que mostram que dormir menos de 7 horas, então, assim, que dorme 6 horas, 5 ou menos, tem pessoas que fazem isso. A gente tem uma queda da taxa metabólica basal do nosso gasto em repouso em 20%. Isso é muita coisa. Exatamente. Aí você imagina um indivíduo que queimava, né, 1.400 calorias, ele queima 1.200 no basal sem o exercício, mas ele tem vontade de comer alimentos de alta densidade energética no outro dia, como você comentou. Essa pessoa está mais propensa para Exatamente. ganhar peso, né? Exatamente. E aí É a gente complicado. começa a observar que, na verdade, tudo começa no sono, né? Exatamente. Tem a ver com o intestino e tem a ver com o sono. E aí a gente começa, bom, delinear o caminho para o paciente,
né? Onde que a gente vai solucionar? Não é simplesmente uma prescrição com restrição calórica, né? Vamos organizar esse sono, vamos organizar esse intestino. E simplesmente vai acontecer naturalmente, né? Naturalmente vai acontecer. Tem uma frase que eu gosto de falar para os pacientes, é o seguinte: alguns são pacientes, outros são clientes, tem dos dois, né? Sabe que o cliente, o paciente é Eu aquele gosto de falar passivo, né? Que só aceita. Mas qual que é a ideia? Você falou assim, vamos devagar que eu tô com pressa, sabe? Eu quero que você tome água, eu sei que você sabe, mas você não toma, né? Vamos se organizar, vamos comer agora o embutido que você tem na sua casa, depois a gente troca, vamos organizar a casa. E aí você percebe que no médio prazo ele engrena. Não precisa mudar da noite pro dia. Porque muitas vezes a pessoa sai da consulta e fala assim, meu Deus, amanhã eu vou ter que comprar chia, cranberry, eu preciso comprar whey hidrolisado, né? A água com limão do limão lá do Havaí. E aí você fala, meu, não dá, né? A vida não é assim. Vamos devagar Exatamente. que eu tô com pressa. Exatamente. Olha só, vamos trazer aqui eu tive uma pergunta, achei bem interessante, que uma Nutri, inclusive, nos mandou. Eu achei bem interessante, olha só. Ela mandou sobre um paciente, dieta mais indicada para paciente com enxaqueca severa, obesidade e compulsão. Bom, dieta mais indicada. Primeiro, quando a gente fala sobre obesidade, a gente fala sobre um quadro inflamatório, né? E se a gente for associar, então, esses sintomas, enxaqueca e compulsão, né? Falando sobre a compulsão, pode estar associado a uma resistência à insulina, né? Que acaba gerando esses loops compulsivos, né? Do paciente querer ficar consumindo, né? E a enxaqueca severa pode ter relação com, claro que é importante estudar o quadro clínico, são várias questões que podem gerar, né, enxaqueca, mas pode ter associado à hipertensão, né? Perfeitamente. O paciente que tem obesidade, ele é aquele paciente que a gente tem que pensar em todos os alvos eles estão acontecendo. Ele tem uma resistência à insulina, ele tem uma resistência à leptina, ele vai ter várias resistências, né? Então, assim, é aquele paciente que ele precisa de tudo, mas na hora certa. Então, geralmente, o que a gente precisa dar? Antioxidante, mas não seria um polivitamínico. Dá vegetais, frutas, Exatamente. legumes, né? Começar a incluir esse pool de antioxidantes que já vai favorecer um aumento aí nas substâncias que vão começar a combater essa resistência periférica à insulina, por exemplo. Em termos de enxaqueca, a gente tem que pensar em vitaminas complexo B. As vitaminas complexo B têm uma ação central em termos de sistema nervoso e que vão ajudar. A partir de onde? Alimentação. E aí o leque é gigantesco também. O problema, Rafa, que eu vejo nesse caso, de enxaqueca, obesidade e compulsão, é que muitas vezes o indivíduo obeso ele não tem um bom repertório alimentar. Ele come muito Exatamente. junk food, né? Então ele tem um consumo baixo de antioxidantes já da comida e há uma resistência em comer salada e por aí vai. E aí muitas vezes a gente tem que passar por alguma suplementação, né? Então assim, há de se avaliar, cada caso é um caso. Água é fundamental, pensando em controle Fundamental. desde retenção, está relacionado com enxaqueca, como também da pressão, você comentou. Então, assim, é um paciente que ele precisa ter, muitas vezes, um psicólogo também junto. O Perfeito. obeso, se você pega um indivíduo de obesidade de grau 3 mórbida, é muito difícil só nutricionista trabalhar junto. Eu tive um Perfeito. paciente que ela tinha obesidade de grau 3, a gente está saindo da 1. Só que, assim, chegou um momento que eu falei, ó, seria bacana você começar a fazer terapia, porque ele precisa de um controle que Perfeito. foge aqui da nossa abordagem, né? Exatamente. E na verdade, eu acho que o primeiro passo, né? Bom, chegou o indivíduo aqui. É como se você pegasse ele, bom, checkpoint, onde ele está? Como que é o Perfeito. perfil alimentar, né? Que cenário ele está? Como que é a vida dele, né? Uhum. É estressante, não é? Um indivíduo ansioso, não é, né? E também, assim, muitas vezes a obesidade ela vem lá da infância. Vem, Exato. então, todo um caminho, né? Tem a ver com a questão psicológica do paciente, né? Com crenças, com dores, né? Exatamente. Muito a ver, Frustrações. frustrações. A alimentação, ela vira uma válvula de escape. Então, não é simplesmente realmente impor uma alimentação. É sentar lado a lado e falar assim, poxa, me Sugerir. diz aí, qual é a tua dificuldade, né? Perfeito. Sabe uma dica bacana aqui, assim, vamos pensar num obeso, nesse caso, dessa
colega que enviou a dúvida. O obeso, ele vai ter um consumo alto de caloria. Então, ele está no overfeeding, está comendo lá em cima. Vamos imaginar aqui em termos de números. Fazer uma dieta para um obeso de 2.500 calorias não é nada muito alto, porque ele come mais, muitas vezes. Sim. Então, assim, dá para dar com comida muito nutriente. As pessoas entendem às vezes. Falam, nossa, mas ele vai comer pão, tá? Mas no pão você põe um filé, salada, você vai colocando, né? Pode uma vitamina e tal. Qual que é a ideia? Se ele tem compulsão, não dá para trabalhar com restrição. Né? Esse é o ponto. Perfeito. Se você tira do obeso, ele vai comer de noite, de madrugada. Não que ele seja, não por ser obeso, mas assim, ele vai ter uma série de alterações já pela obesidade que vão fazer isso acontecer. Então, assim, se ele come pelo recordatório 3, 4 mil calorias, vamos dar 2.500 de comida, 2.000 é muita coisa. Ele vai se sentir nutrido, ele não vai sentir falta, até mesmo do doce. Põe o doce, mas não põe 10, 6, põe 3. Exatamente. Né? Enfim, traz ele do seu lado. Perfeito, exatamente, bem colocado. Na verdade, assim, como eu disse, esse checkpoint ele é importante para você entender, né, onde ele está e, às vezes, pequenas mudanças refletem grandes coisas. Porque se existir uma restrição, realmente, bom, você vai comer só isso e acaba restringindo o ato social, né, fazer refeições com namorada, namorado. A pessoa, muitas vezes, tem essa pressão social de que, bom, tô seguindo um planejamento, pode gerar alguns distúrbios alimentares, né? Então, isso pode ser início de um problema muito maior, né? Então, um relacionamento realmente conturbado com a comida. Então, até tem um estudo super famoso na nossa área que fala, bom, qual que é o primeiro passo? O paciente não consome... Primeira vez que vai em Nutri, né? Qual é o primeiro passo? Geralmente, os pacientes, né, têm 2 refeições bem grandes. Primeira coisa, fracionamento. Organiza o fracionamento. Né? Bom, só o fracionamento já vai repercutir em grandes coisas. Melhora a qualidade, trabalha com frequência de alimentos que ele gosta. Isso já vai repercutir. Às vezes as pessoas pensam, não, na melhor possibilidade eu excluir. Vou excluir para quê? Eu entendo nisso que é mais fácil você não ter a chance de errar do que errar. As pessoas não querem errar, assim, ou vai ou não vai. Né? E aí já se blindam, não consigo fazer ou não faço. E bacana que você comentou nisso, de fracionar e tudo mais, porque não tem uma regra. Tem gente que chega e fala assim também, mas eu não consigo comer a cada 3 em 3 horas. Eu já falo, mas quem disse que você precisa? Quem é que disse? Exatamente. Não tem isso, você pode comer, mas não precisa. Né? E isso é importante porque, assim, porque eu vejo as pessoas se esquecendo. A situação é a seguinte, é muito comum no consultório. O indivíduo ele acorda sem fome, ou come muito pouco, e ele passa o dia. Ele vai trabalhar, tá? A cabeça está cheia. Ele vai almoça algum salgado, ou enfim, até come comida, mas ele, no total ele está comendo pouco. Aí vai dando umas 4, 5 da tarde, ele começa a ficar com fome. Muito. E aí ele tá com muita fome. E aí ele fala assim, nossa, Thiago, do café da tarde é difícil e já chuta o balde à noite. Né? Eu acho que o nosso corpo ele vai falando assim, olha, Rafa, você tá sem energia, tá sem carboidrato. Né? E aí das 4 às 6 o cortisol é secretado no sangue. É o ritmo circadiano dele. A gente aumenta o estresse já fisiológico num corpo que está em estresse físico, porque ele tá cansado, vamos colocar assim. Aí ele quer emagrecer, ele está em estresse calórico, mais o estresse do dia a dia. O que ele faz de noite? Vai comer. Né? Ele já vai comer pouco. Exatamente. E aí, qual é a repercussão? Sono inadequado, né? O paciente acorda cansado no outro dia por causa desses grandes volumes, né? Alimentares antes de dormir. Tem uma intervenção também na produção hormonal. Perfeitamente. Né? Então, bom, olha só, como pra caramba antes de dormir, Rafa, eu não entendo porque eu acordo cansado no outro dia, cansado. Tem a ver, as pessoas acabam, né, nesse sentido, se enchendo e não se nutrindo, né? Você carrega seu corpo, você não está nutrindo ele. E aí tem aquela famosa questão do comer à noite e engorda, né, Rafa? Assim, será que é à noite ou que você comeu muito mais, né? Você comeu 3 mil calorias à noite. A gente sabe que a questão dos relógios internos, né, o ciclo circadiano, há sim algumas pessoas que têm uma tendência a ter maior expressão de enzimas lipogênicas de noite, mas assim, são detalhes. A gente pode se pegar nisso. Falar que comer à noite engorda. O que engorda é comer mais. Né? Enfim, independente do balanço.
Eu falo que eu tenho ressaca de comida quando eu, Olha, quando eu faço. Você é tipo lembra da isso. sua última refeição até outro dia, não é, Mariana? É bem assim, claro que é. É Com tipo certeza. isso. Eu Eu sempre sempre falo para os gosto pacientes. de. Não pode Diga, falar. pode falar. Não, que eu acho que deu um delay aqui, nossa. Vai lá. Não, de que a gente tem que começar a reparar nos nossos sinais e sintomas, nada por acaso. A gente fala assim, nossa, tem uma vontade muito grande de comer doce, ela tá falando carboidrato, né? Fala assim, olha, quando o bebê tá chorando, o que a mãe faz? Ela dá o leite, né? O leite é açúcar. Então, nosso corpo ele sabe que no estresse, né, na restrição, vai vir o carboidrato. Então, não tire ele, adeque, né? Enfim, a gente começa a reparar nisso. Porque, assim, muitas pessoas, elas até acabam seguindo dieta, mas elas não conseguem depois, eu vejo isso. E eu falo sempre ao meu paciente, falo, olha, você não está entendendo. Andar sozinho, né? Porque ele precisa ali, Exatamente. você o tempo inteiro no chat, na dieta, falando. Olha, assim, tomar rédea disso, porque assim, não vou estar aqui o tempo inteiro, né? E a ideia é que você no futuro não precise de mim. Ou que você volte aí específico. Tiago, agora eu quero competir CrossFit a nível nacional. Ah, tudo bem, agora é específico. Mas você Estratégia. entendeu o que é comer, né? Uhum. E é inacreditável, né? Eu já dei várias altas nutricionais e é lindo. Eu É fico assim, ó, gostoso. boba nessa cadeira aqui que vocês estão me vendo, eu fico boba com o que as pacientes vêm me falar, né? Os pacientes, assim, Rafa, olha só, eu já aprendi. É importante pelo menos 4 refeições com proteínas de alto valor biológico. É importante comer comida 2 vezes no dia com vegetais, né? Não deixe de Tomar comer água. comida, tomar Perfeito. água. Então, é inacreditável como isso a pessoa vai. Porque eu sempre falo, bom, olha só, eu tô aqui para te instruir, te ajudar e te ensinar. Você vai andar sozinho. E depois Perfeito. você vai falar, eu falo assim, você não precisa mais de mim, a não ser que você tenha uma coisa específica, né? Bom, virei gestante, né? Enfim, Sim. cada caso é um caso, né? Mas como eles acabam andando sozinhos, isso é muito interessante. Oi, Muito Lu, interessante. seja bem-vinda, meu amor. Lari, Pois é. oi. Olá, Lari. Lari, tudo Você bem? sabe Tá se na tem dieta, Lari? dúvidas? Você tem A Lari é dúvidas? paciente, querido. É tua Ela falou, paciente? eu lembrei, a Lari é. Lari, tudo bem, Lari? Seja Olha só, bem-vinda, Lari. você comentou da gestante, e aí uma gestante me enviou aqui a dúvida Uhum, na enquete, não, no quadrinho, mas só para contextualizar. Ela perguntou o seguinte: olha, eu tô na gestação, mas eu queria seguir dieta, é possível? Eu acho que ela quis dizer de que ela já quer emagrecer. A ideia é a uhum, seguinte: na gestação não há espaço para restrição calórica. A gente exatamente. colocar a gestante em restrição é colocar em risco o bebê e, inclusive, né, a mamãe. Mas qual que é a ideia? Dá para seguir dieta na gestação, desde que não seja restrita. Né? Dieta é comer bem, dieta é estilo de vida, então as pessoas acabam esquecendo um pouco disso. Né? Que dá Exatamente. sim para ter ganhar peso na gestação com qualidade. Né? Não é Exatamente. comer fast food e jogar lá em cima a caloria com porcaria. É comer nutriente. Né? Então, assim, dá para seguir, mas não é uma dieta restritiva em termos de emagrecimento. Exato, que tem a ver com a formação do bebê, né? Tem a ver com uma formação para a saúde do bebê, né? Lu, seja bem-vinda. Olha só, tá... Ó, Isa. ó o Isa, cheguei depoimento aí, Rafa. atrasada. Estão falando do quê? Isa, estamos falando sobre emagrecimento. Estamos falando sobre algumas práticas que não são válidas, né, dentro do emagrecimento. A gente falou sobre o que é emagrecimento, o que é perda de gordura, né? Que peso na balança não importa. A gente falou sobre coisas que são importantes dentro do emagrecimento, que é a não restrição de carboidratos, né? A gente falou sobre racionamento alimentar. Seja Essa bem-vinda. live, ela vai ficar por 24 horas, tá, Rafa? Só para deixar o pessoal aqui. Ela vai ficar disponível aqui no Mês da Plenitude, tá, pessoal? Por 24 Perfeito. horas. Então, quem chegou agora ou perdendo algum raciocínio, vocês conseguem rever. E também tem o João Pinheiro, que é um futuro Nutri, ele faz os resumos. Então, teremos Olha tudo só. isso aí anexado depois. Perfeito. Ótimo. Eu escrevi algumas coisas também quando eu tava fazendo uma síntese das nossas ideias aqui abordadas, né? O que eu vejo principalmente, bom, Rafa, então quer dizer que restrição gera algum distúrbio alimentar? Não, gente. Nem toda restrição gera distúrbios alimentares. Porém, existem algumas pessoas que acaba gerando, né? Dependendo da pessoa. Então, para todo mundo que, bom, fazer uma dieta, vou ter algum distúrbio alimentar? Não.
Depende da pessoa. Isso é mais comum em mulheres, né, Thiago? Então, porque a mulher, ela tem... Eu falo que a fisiologia da mulher é muito bonita e muito complexa, né? Muito. E vocês são três no mês, é basicamente isso. Então, assim, a cada fase, né, do período pré-menstrual, por exemplo, a gente tem uma série de alterações hormonais e que vai, em determinado momento, demandar mais energia, por isso que dá mais fome. Em determinado momento, há um aumento de cortisol, então há uma irritabilidade, que é a fisiológica. Enfim, e tudo isso tem que estar, na verdade, assim, claro para a pessoa. Muitas vezes a pessoa não entende também, né? A gente fala assim, nossa, eu acho que eu tenho compulsão, já ouvi isso? Por quê? Ah, semana menstrual eu como chocolate. Fala, é completamente normal. Isso não é compulsão. Você come Compulsão não cinco tem barras. seletividade, né? Compulsão não tem um limite Exato, específico. Compulsão exato, é qualquer exatamente. coisa, é só colocar para dentro, né? E também tem Exatamente. algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, dentro de restrições, né? Tem também uma coisa a se considerar, né? Quanto tempo? A restrição ela é para a vida toda. Bom, olha só, eu vou competir, ou enfim, bodybuilder, ou vamos pegar um paciente comum nosso. Eu vou para a praia daqui a um mês. Aí tu aperta a cinta um pouquinho, mas é porque são 30 dias, não é a vida toda, Perfeito, né? A gente tem que perfeito. seguir caminhando, com certeza, mas a restrição severa é por curtos períodos, né? Até porque Perfeito. psicologicamente, para quem já fez algum planejamento bem restrito, sabe bem como é que tem, como tem É alterações, difícil. irritabilidade, muita coisa. Exatamente. Exatamente. Então, E isso é jogar real com o paciente, né? Às vezes eu recebo mulheres falando assim, Thiago, eu tenho um casamento em tantos dias. Eu falei, tá bom. Essa semana a gente vai tirar os food maps, né? Carboidratos que fermentam. Vamos reduzir o carboidrato, tal, você vai estar melhor no vestido, você vai estar mais seca. Mas depois da festa, você vai estar desse jeito, tal, e volta para dieta. Enfim, a gente dá maneiras de fazer isso, só que segurando o que é saúde, né? Então, existe exatamente. estratégia para emagrecer rápido? Claro que existe. Mas não é, isso é uma estratégia que tem começo, meio e fim, como você comentou, Exatamente. né? É uma estratégia, não é? É uma Exatamente. estratégia. E também tem uma outra coisa, né? Quando a gente fala sobre emagrecimento, né? A gente falou sobre dietas da moda, sobre perfil, o que acaba ocasionando, né? Esses perfis de proteína e gordura. Também tem uma outra coisa que é fundamental dentro buscando esse objetivo, que é qual a sua dificuldade dentro disso. Por exemplo, eu vejo muitas vezes que a maior dificuldade é a organização, não tem a ver com o que comer. Total, total. Então a gente, bom, olha só, eu quero isso e é natural que o paciente volte e fale assim, Rafa, olha só, deu tudo errado. Não é pra mim. Assim, bom, vamos lá, vamos conversar. O tipo de técnica tem que se conversar, não é? Pra solucionar, eu tô aqui pra solucionar. Me conte, qual foi a sua dificuldade? Ah, Rafa, não consegui fazer o lanche da tarde. Daí vai fundo, né? Por quê? Por que você não conseguiu? Ou qual foi a tua dificuldade, né? Ah, eu não... Bom, no meu trabalho, esqueci de levar. E aí tu começa a encontrar facilidades para o paciente para ele, bom, olha só, se eu deixar meu lanche lá no frigobar, enfim, bom, Sim, consigo manter lá, já tá lá, tá solucionado. perfeito. Então tu começa E a... nisso também, às vezes tem pessoas que falam assim, então, ela já tem a resposta. Ela fala, então, mas é que eu saio correndo, tal, eu acabo nem pegando uma fruta, mas tem na fruteira. Eu falo, então pega, né? Põe na sua bolsa, né? E o que eu vejo às vezes também é as pessoas tendo vergonha. Fala assim, ah, mas eu não levaria lanche. Já remete aquele, assim, arroz com feijão no pote de sorvete. Fala, não é aquilo lá que precisa levar. Assim, a gente tem que perder essa vergonha de estar fazendo algo que é para nós, né? Eu sempre falo assim, olha, não é legal e a gente acha normal isso, alguém abrir um salgadinho que cheira super mal do seu lado, né? Exatamente. E você se envergonhar de tirar um sanduíche, não dá, né? Então, assim, a gente tem que começar a quebrar isso. Mas muitas vezes, assim, eu gosto, igual você falou, eu jogo sempre a pergunta de novo para o paciente. Eu falo, mas aonde que é isso? Mas por quê? Porque muitas vezes vem dele a resposta. E tem que vir dele. Exatamente. Ele fala assim, Todas nossa, as não, vezes. Thiago, eu acho que uma proteína dá para levar de repente, mas eu levo uma banana e com aveia. Pô, legal, sabe? Olha Fácil, só. né? Exatamente. Na verdade, eu sempre falo, cada pessoa tem uma dificuldade, né? Então, o que a gente trabalha? Bom, o que um atleta faz? Nós, né, crossfitters, sabemos
que o atleta faz que torna ele muito bom no que ele faz? Ele pega a dificuldade dele, ó, esmaga. Então, visite aquilo que você tem dificuldade. Se é a organização, se tem a ver... Bom, Rafa, eu não gosto de comer, vamos supor... Às vezes os pacientes chegam aqui, ou os pacientes, eu não quero comer ovo. Falo, meu amor, você não vai comer ovo. Existe muita possibilidade. Tem muita coisa. Isso é comum A também. suplementação é nossa amiga. Né? Então, vamos pegar as suas dificuldades e esmiuçar elas. De forma que solucione, porque às vezes não é nem sobre o que comer, né? Tem uma colocação, exato, tem uma colocação da Sophie Deran, que ela é uma pessoa ícone para mim também, maravilhosa, e ela fala assim, nunca se falou tanto sobre alimentação e suplementação, enfim, alimentação saudável, e nunca se teve tantas pessoas, a obesidade nunca teve um percentual tão alto, então tem uma dicotomia aqui. Tem a ver com o comportamento, tem a ver com a falta de tempo, tem a ver com o cenário alimentar que a gente está exposto, né? São tantas coisas, e né? nisso, acho bacana também, você falou da Sofia, lembrei do Lancha, marido da Luciana. O Lancha é meu co-orientador no mestrado. E é bacana que nas aulas... O Lancha... Honra, viu? Muito bacana e assim, às vezes quando ele está na aula e surge obesidade, né? Acho bem bacana esse fato de que fazem mais ou menos 32 anos ou mais que a obesidade vem aumentando e nenhum país no mundo conseguiu diminuir o índice. Alguns países têm menos do que nós e por aí vai, mas todos aumentam. Então, assim, a gente não sabe ainda o que fazer de certo, mas algumas coisas são mais prováveis e que sejam certas, né? Então, um apoio psicológico, acompanhamento, não restringir e tudo mais, parece algo muito complexo, né? Perfeito. E tudo isso tem que estar, assim, na vida real. Então, as pessoas falam assim, Tiago, quando eu volto agora? Eu falo, não se pega em data, você vai voltar quando for possível. Quando for preciso, quando você puder vir aqui. Se você não puder vir aqui, a gente vai dar um jeito de continuar te ajudando, seja por Instagram e por aí vai. De qualquer maneira, né? Exatamente. Com certeza. E é aquela coisa, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas, elas olham para o perfeito. E muitas vezes, né, que tem a ver com aquele perfil mais analista. A pessoa, ela só faz aquilo... Bom, eu só vou na academia se eu for 5. Eu só faço planejamento alimentar se eu não comer nada fora, porque dieta é sobre estar dentro e estar fora, né? Então, isso paralisa ela muitas vezes. É aquela pessoa que, bom, sempre vai começar, mas nunca começa, né? Ela sempre vai começar. A questão do ótimo ser inimigo do bom, né? Perfeito. Aquela coisa, se eu não tenho salmão da Grécia, eu não vou comer. Não. Exatamente. Exatamente. Então, muitas vezes, né, eu até dou um exemplo para alguns pacientes minhas, 9 horas da noite. Tem vezes que eu saio do consultório 9 horas da noite e não treinei ainda. Mas, bom, eu tô no ponto zero. Ponto zero. Se eu for na academia e fazer uma esteira, eu vou estar no mais um. Aí você tá no ponto zero. Então, é melhor eu estar mais um do que zero. Mesmo que seja só uma caminhada, o ideal seria que fizesse um treino de perna, de inferior, enfim, fosse no crossfit. Mas, em relação ao ponto zero, mais um. Exatamente. Não é? Então, pense sempre e isso no mais. já põe você numa chance de acerto muito grande, né? Quando você pensar isso. Se você está pensando em mesmo um dia cansativo igual hoje, você daí muito tarde, e ainda treinar, por exemplo, isso já faz você ter mais motivação depois. Com certeza. Com Uma coisa certeza. legal. Estamos a 2 minutos a finalizar a live, é isso mesmo, não acredito que já acabou. Olha como passa. Passa Acabei de ver, olha só. Olha só, Rafael, eu queria te falou agradecer. Diga. Vamos pro fechamento, porque assim, às vezes acaba aqui e a gente fica falando sozinho. Fica falando sozinho. Fica falando sozinho. Mas pode falar. A Isa teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, não. Ah, não tem pergunta. Não? Ah, não, porque na verdade, assim, a Eunice, após os 50 anos, é difícil perder peso? Não tem muito isso. O gasto ele cai um pouquinho, mas ele é irrisório, essa queda. Eu tenho vários pacientes de 60, 62, é maravilhoso. Sim, sim. Maravilhoso. Acho que faltou um minuto, vai cair. Bom, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Eu queria passar para você fazer esse encerramento, por favor.
Eu que agradeço pela oportunidade. É tão bom levar para tanta gente, né, informação, pelo menos ajudar nem que seja 50 centavos, né, daquilo que elas podem fazer, né? Esse alcance para mim é muito importante. Ajudar as pessoas é fundamental na nossa área, não é? Você gostou de participar? Adorei, adorei. Estou disposta a várias aí. Ótimo. Bom, Iremos brigadão, convidá-la gente. para mais lives. Muito obrigado. Olha só, então, pessoal, tudo isso vai estar disponível para vocês por 24 horas aqui na